Sabe uma coisa que a gente ouve o tempo todo na política hoje em dia? Aquela conversa sobre segurança, sobre ordem. Nesta análise, a gente vai mergulhar numa mudança fundamental no pensamento político. Como saímos de um ideal de vida boa para uma busca quase obsessiva por segurança. É uma viagem que começa lá na Grécia Antiga e chega até o debate político de hoje. Vamos nessa? Para começar, vamos com uma pergunta que, com certeza, muita gente já se fez. Por que será que essa promessa de mão forte, de colocar ordem na casa, tem tanto apelo? O mundo é super complexo, cheio de problemas, mas essa mensagem tão direta continua a ser decisiva em eleições e governos. Qual é o segredo? E olha, exemplos disso é o que não falta, né? Discursos de tolerância zero, a criação de um inimigo, que pode ser o imigrante, uma minoria, e, claro, a promessa de um líder forte que vai nos proteger. Políticos como Donald Trump e Jair Bolsonaro, por exemplo, usaram essa fórmula com muito sucesso. Isso mostra bem como o nosso desejo por segurança pode virar uma ferramenta política muito, mas muito poderosa. Mas o mais impressionante talvez seja pensar que nem sempre foi assim. Teve uma época em que o objetivo da política não era só sobreviver, mas sim florescer, evoluir. A meta era construir uma vida boa, uma sociedade que fosse justa e virtuosa. O que será que aconteceu no meio do caminho para a gente abandonar um ideal tão grandioso? Esse slide aqui mostra o tamanho do pulo. De um lado, você tem Platão e Aristóteles, sonhando com uma política que pudesse nos tornar pessoas melhores. Do outro, a nossa realidade moderna, que é muito mais focada em, basicamente, nos manter seguros. Como é que a gente foi de um extremo ao outro? Bom, a resposta começa com um santo. Pois é, nossa jornada aqui começa com Santo Agostinho. Pode parecer um pouco estranho, né, começar uma análise política com um teólogo, mas as ideias dele sobre a natureza humana mudaram completamente as regras do jogo e a forma como a gente entende o papel do Estado. Pense assim, para Agostinho, a humanidade nasce com um defeito de fábrica, o pecado original. Por causa disso, o Estado não pode ser uma academia para formar atletas da virtude, como os gregos pensavam. Ele funciona mais como um hospital, para tratar os sintomas dessa nossa imperfeição. A política se torna um remédio amargo, mas que a gente precisa tomar para não se destruir. É uma visão bem mais pé no chão, para não dizer pessimista, né? Aí, séculos depois, aparece um cara que vai basicamente rasgar o manual de boas maneiras da política, Nicolau Maquiavel. Ele não estava nem um pouco interessado em como a política deveria ser. Ele queria entender como ela era de verdade. Um jogo de poder, e muitas vezes um jogo bem brutal. A grande sacada de Maquiavel foi essa. Foi como se ele trocasse o mapa de um tesouro idealizado por um raio-x do corpo político. Ele não queria saber de utopias, ele queria entender a anatomia do poder. E o que ele viu foi uma luta constante pela sobrevivência. É por isso que ele é visto, até hoje, como o pai da ciência política moderna. E para se dar bem nesse jogo, Maquiavel dizia que um líder precisa de duas coisas. Primeiro, a virtude, que é uma mistura de coragem, de inteligência e, vamos ser sinceros, até de uma certa malandragem. E segundo, ele precisa saber lidar com a fortuna, que é a sorte, o acaso, aquela tempestade que pode virar o barco a qualquer momento. A política, para ele, é essa dança perigosa entre a habilidade do governante e o puro imprevisto. Maquiavel tem uma metáfora que é perfeita para isso. A fortuna é como um rio fora de controle. Um governante esperto não tenta parar a correnteza na mão. O que ele faz? Ele constrói barreiras, diques, para proteger o seu povo da fúria do rio. A política, então, vira a arte de gerenciar o caos. Olha, se Maquiavel abriu a porta para uma visão mais sombria da política, Thomas Hobbes não só abriu, ele arrombou a porta. Para Hobbes, o que funda a sociedade não é a razão, não é a virtude, é algo bem mais básico e primitivo: o medo. Tenta imaginar um mundo sem leis, sem governo, sem polícia, um caos total. Hobbes chamou isso de estado de natureza. E na visão dele, esse mundo seria um verdadeiro inferno na Terra. Uma guerra de todos contra todos, onde a vida seria exatamente isso: solitária, miserável, sórdida, bruta e curta. E aí, qual é a saída desse pesadelo? Hobbes propõe um acordo, um tipo de contrato social. Basicamente, movidos pelo medo de ter uma morte violenta, todos nós concordamos em abrir mão da nossa liberdade total, a gente entrega o poder para uma figura central, um soberano, um leviatã, em troca de uma única coisa: segurança. É uma troca bem direta, preto no branco, obediência por proteção. Essa frase resume a essência do contrato social de Hobbes. Nós obedecemos ao Estado e o Estado, em troca, nos mantém vivos. Simples assim. Mas aqui tem um detalhe que é crucial e muita gente esquece.
Essa nossa lealdade ao Estado tem prazo de validade. Se o soberano falha na sua única missão, que é proteger os cidadãos, o contrato é quebrado. A nossa obrigação de obedecer simplesmente acaba. A via é de mão dupla. Tudo bem, muito interessante. Mas o que esses filósofos de séculos atrás têm a ver com o nosso dia a dia? A resposta é absolutamente tudo. Vamos ver agora como o medo e a promessa de proteção continuam sendo, talvez, as ferramentas mais eficazes da política. Para entender isso, a gente precisa separar as coisas. Existem basicamente dois tipos de medo na política. O medo mútuo, que é o medo que a gente tem do nosso vizinho, do estranho na rua, uns dos outros. E tem o medo comum, que é quando todo mundo tem medo da mesma ameaça externa, tipo uma guerra ou uma pandemia. E os políticos, claro, sabem usar muito bem esses dois tipos de medo. A estratégia de muitos líderes autoritários é justamente alimentar o medo mútuo. Eles nos incentivam a ter medo uns dos outros, apontando inimigos internos. E adivinha quem aparece para nos salvar desse caos que eles mesmos ajudaram a criar? Eles, os protetores. No fundo, é uma tática de criar o problema para depois vender a solução. Isso tudo joga a gente bem no centro de um dilema que marca a política até hoje. Até que ponto a gente está disposto a abrir mão da nossa liberdade em troca de um pouco mais de segurança? Esse é o grande paradoxo da proteção, como diz essa citação do Paulo Dirbaldo. A mesma pessoa que nos protege é a pessoa que pode nos oprimir. Quando a gente procura um guardião, corre sempre o risco de acabar encontrando um carcereiro. E como saber a diferença? E aqui estamos nós, de volta à mesma pergunta que assombra a política há séculos. Quanta liberdade vale quanta segurança? Onde a gente traça essa linha? Não existe uma resposta fácil para isso. E talvez seja exatamente nessa busca constante por equilíbrio que mora a verdadeira essência da democracia. Uma questão que, no fim, continua em aberto para todos nós.